Olá, eu sou Arilkes Júnior, embaixador da Super B no Brasil. Hoje nós viemos aqui para falar da ferramenta de tensão de raios da Super B TB-ST12. Como muitos perguntaram aí qual a correta utilização dessa ferramenta, hoje eu vou explicar para vocês como utilizar. Essa ferramenta ela é usada para você que vai aferir a tensão dos raios. A tensão do raio seria a mesma coisa que o torque de aperto do parafuso, né? A tensão do raio ela vai ser em quilogramas-força ou em newtons. A maioria das rodas usa quilograma-força, tá? Que é quando você prende o raio no cubo e no aro e enrosca o nipple, ele mantém esse raio esticado. Para que você deixe todos os raios, né, basicamente na mesma tensão, você precisa de usar essa ferramenta para que a roda fique mais rígida e que tenha também um pouco de flexibilidade, principalmente falando de bicicleta de trilha. Bike de trilha, a roda tem um pouco de flexibilidade. Bike de road, a roda é mais rígida para responder 100% à força aplicada. A ferramenta ela tem esses 3 pontos de contato, né, que fazem o contato com os raios. Essa parte aqui que você pressiona, posiciona no meio exato do raio, você vai lá, encaixa no raio, aperta aqui, solta e olha aqui na régua comparadora qual a tensão. Aqui o raio ele está solto, tá? Então a tensão é 0, porque ele não está esticado, ele não está apertado, entendeu? A ferramenta possui esse lugar para você apoiar o dedo e esse daqui para você abrir a ferramenta, posicionar o raio e soltar. O importante é que o raio fique nesses 3 pontos, exatamente nessa posição, e que você coloque a ferramenta no meio exato do raio. Não pode ser nem na extremidade perto do nipple e nem na extremidade perto do cubo. Tem que ser no meio. É o ponto exato para se medir a tensão. Antes de utilizar a TB-ST12, o importante é você saber em qual roda você vai trabalhar, né? Qual marca e qual a tensão utilizada nessa roda. Cada modelo de roda e fábrica vai trabalhar com uma tensão. Rodas de speed, normalmente a tensão é um pouco mais alta. Rodas de mountain bike tem uma tensão um pouco mais baixa. E essa tensão também pode variar com o peso do ciclista. Caso você for montar a roda, essa tensão pode variar. Falando-se de roda que venha de fábrica, cada roda tem a sua tensão. Uma roda DT igual a essa, que é de road, de ciclismo de estrada, ela existe a tensão do lado do cassete e a tensão do lado do disco, no caso dessa roda que tem freio a disco. Então você tem uma tensão do lado direito e do lado esquerdo que é diferente, tá? Não é a mesma tensão. Normalmente a tensão do lado do cassete ele é mais alto do que do lado do disco, da direita mais tenso do que do outro, tá? Isso falando-se das rodas traseiras. Da roda dianteira também vai ter essa mesma variação. E o importante é você sempre procurar informação no fabricante. Se a roda é DT, no site da DT. Se a roda é Mavic, no site da Mavic. Se a roda é Shimano, procura no site da Shimano. Vai direto no site do fabricante. Isso é importantíssimo antes da utilização da ferramenta. Segundo passo importante é saber que tipo de material que é o raio e qual o perfil dele. Por exemplo, existem raios de titânio, raios de inox, raios de carbono e raios de Kevlar. Então, cada material vai ter uma tensão e cada roda vai ter lá a tensão apropriada dela. Por exemplo, no caso dessa roda DT, ela utiliza um raio de inox, tá? Com nipples de alumínio e é um raio aero, é um raio achatado, tá? Que ele tem uma medida de espessura diferente em pontos diferentes. Se você pegar o paquímetro e medir essa extremidade, ele vai ter uma medida. Se você medir essa extremidade, ele vai ter uma outra medida. E é importante, quando você for estabelecer a tensão, você informar dentro da tabela, do aplicativo que você vai procurar depois para saber qual a tensão apropriada desse raio,
é a espessura desse raio aqui. No caso dessa roda DT, a espessura desse raio aqui, que é um raio aero, ela é de 1.2. Isso aí é importantíssimo. Por quê? A tensão desse raio ela é diferente da tensão de um raio arredondado, tá? E é diferente também da tensão de um raio trefilado, né? Quem conhece de raio vai entender que existe raio que ele é 2.0 nas extremidades e 1.8 no meio. Então essa tensão vai ser diferente. Tem raio que ele é 1.8 de fora a fora, tem raio que ele é 2.0 fora a fora e tem raio que ele é 2.3 até 3.0. Então o importante é primeiro você saber qual raio que você vai trabalhar, qual a espessura dele. Quanto menor a espessura do raio, mais fino for o raio, maior a tensão. Quanto mais grosso for o raio, menor vai ser a tensão que a ferramenta vai exigir. Descobriu qual que é a espessura do raio? Beleza. Aí você vai até a tabela, né? A tabela de medida de tensão. Você pode entrar dentro do site da DT para saber qual que é a tensão indicada pelo fabricante, ou nós vamos disponibilizar nesse vídeo, no final do vídeo, também para vocês baixarem a tabela da Super B de tensão de raio, tá? Lá na tabela de tensão de raio da Super B, você consegue saber através da tabela qual que é o raio que você vai usar, qual é a espessura que vai ser usada e qual a tensão, que ela vai ter o raio, vai ter a força em Newton e também a numeração aplicada da ferramenta, tá? Que é de 0 a 45, na verdade vai de 0 a 50, tá? Na tabela lá vai ter 5, 10 até 50. Então, após descobrir qual que é o raio que você vai utilizar, qual que é a tensão apropriada para esse raio, você vai colar etiquetas na roda, no aro ou no raio, do jeito que você achar melhor para você trabalhar, e vai numerar os raios. Para quê? Porque você começa a fazer a medição da tensão num sentido, tá? Você não pode medir o daqui, o dali, o daqui, não. Tem que ser uma sequência. Você tem que fazer essa sequência porque a tensão ela vai variar. Ela não vai ser a mesma tensão em todos os raios, não. Então ela vai ter uma pequena variação. Pode ser que o raio número 1 seja diferente do raio número 6, tá? Então só para vocês entenderem. Os raios vão mudar a tensão. E aí, também do outro lado, tá? 1, 2, 3, 4 também vai seguir a sequência, tá? Então primeiro você cola a etiqueta, né? Começa a numerar os raios. Então, vamos marcar número 1, número 2, 3, 4, 11, 12. Nesse caso aqui, essa roda tem 24 raios. Aí eu marquei número 1, número 2 até o 12. Vou virar para o outro lado e repetir a mesma coisa. 1, 2. Então, após marcar a roda, quais os raios que nós vamos trabalhar. Você já descobriu qual que é o tipo do raio, né, que você vai medir a tensão. Pega lá o exemplo da tabela. A tabela nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá? Porque lá fica mais fácil para você conseguir ver, porque a tabela da Super B vai vir escrito a tensão em Newton, qual o raio e qual a numeração que você vai aplicar na ferramenta. Porque aqui não está em Newton, aqui está numericamente falando, de 0 a 50, né? 0,45 com mais 5,50. Então lá vai estar qual que vai ser aqui o número que você vai deixar, tá? Então beleza, marcou a roda, já sabe qual que é a tensão, né? Posiciona a ferramenta, né? Que eu já expliquei que a ferramenta tem que estar encostada perfeitamente, né? No raio, não encosta lá no certinho, que esse raio aqui é um aero. E aí vem aqui e vê. Nesse caso aqui que a roda já está montada e você só quer conferir qual que é a tensão que está aqui, se está certo ou não está, né? Nós vamos mostrar para vocês de que maneira a gente vai descobrir qual que é a tensão que está aqui e a diferença entre a tensão de um lado e do outro e a diferença de tensão entre os raios, tá? Mas se você estiver montando a roda, após enraiar a roda, olhar o sentido dos raios, você vai aplicar a tensão. Você já tirou um pouco o pulo, já tirou um pouco do lateral, você já alinhou a roda no básico. Você vai aplicar a tensão e depois vai voltar ela para o alinhador de roda
conferir se está tudo certo e também você não pode ficar mexendo muito, porque senão a tensão vai variar, tá? E, detalhe, quando for levar a roda para o alinhador, tira as etiquetas. Por isso que essa aplicação da tensão, você tem que fazer, monta a roda, alinha ela já no primeiro passo, depois faz só a conferência da tensão, que é a hora que você estiver enroscando os raios, e depois só torna a reconferir. Então vamos lá, ó. Nessa roda DT aqui, uma DT P1800, que é uma roda road, freio a disco, o primeiro raio do lado do disco tá com 25, tá? 25 não, tá com 24. Na tabela que vai estar na descrição do vídeo, no final da descrição do vídeo, você vai ver lá, número 25 da tabela, qual que é a tensão? Ah, vai estar em 18, 1000, enfim, segue lá a tabela. Então vamos lá, ó. 25, 24, segundo raio, mesma tensão, 24, terceiro raio, um pouquinho maior, tá? Já tá virando quase 25, tá? Quarto raio, um pouquinho maior, já quase 25 também, já teve uma variação, tá? Só para vocês verem que já teve uma variação, tá? 24 no raio número 5, 25 já subiu, já está quase passando dos 25 no raio número 6. Então, para vocês entenderem que a tensão ela é variada, ela não é a exata não, vai ter muitos raios que vão ser iguais e alguns raios vão ser um pouquinho diferentes. Então, vocês observaram que no raio número 6 a gente teve um pouquinho acima do que 25. Vou até marcar aqui com um asterisco, um sinalzinho, que esse é o raio que maior tensão, no lado oposto da válvula, tá? 24 no raio número 7, 25 no raio número 8, 24 no raio número 9, 24 no raio número 10, 24 no raio número 11 e 25 passando para 26 no raio número 12. Então, só para vocês entenderem como a tensão é um pouquinho variável, ela não é exata, que o raio número 6 e o raio número 12 são os raios que desse lado do disco estão com a maior tensão. Então, um pouquinho acima de 25, que deve ser, na medida da tabela, vocês vão ver lá em quilograma força ou em newton, que vai ter uma diferença lá de um percentual para um a mais, um a menos, tá? O ideal é seguir a tabela. Aqui, gente, eu não estou ensinando vocês a trabalhar com roda, fazer tensão de raio, aqui não, aqui é a explicação de como utilizar a nossa ferramenta. Para se você se tornar um wheel builder, né, um montador de roda, o ideal é você procurar alguns cursos específicos de montagem de roda. Aí, vamos para o outro lado. Por que que é importante marcar os raios? Por quê? Nesse lado, começa para cá, tá vendo? Do ponto de válvula para cá. Desse lado, também para cá, tá seguindo o mesmo sentido, para não mudar, para mim não começar para lá, tá? Então, o lado oposto, o primeiro raio, já tem uma diferença enorme. A tensão aqui é quase 10% a menos, tá vendo? Ó? Quase 10 milímetros de diferença. No lado do disco, a gente tinha uma maior tensão, que estava trabalhando entre 24 e 25, 24,5 a 25,5, tá? E aqui a gente já está trabalhando com 16, tá vendo? Na tabela, aqui na ferramenta, tá, gente? A numeração da ferramenta. Não quer falar nem que é libra-força e nem que é newton. É a numeração da ferramenta. Para você saber quantos newtons ou quantas libras-força que vai aqui, é na tabela, beleza? Então aqui, 16, primeiro raio, 16,5 no segundo raio, 17 no terceiro raio, ele já teve uma diferença do primeiro para o terceiro, já aumentou, que começou com 15, 16, aqui já está com 17 no terceiro raio, 17 no quarto raio e sempre usando a ferramenta no meio do raio, nem aqui e nem aqui, é no meio, tá? 17, 17, já subiu
Nós aqui estamos com 17, 18, então eu vou marcar esse raio número 6, exatamente o ponto do outro lado também. Lembre-se que do outro lado, quando eu marquei o raio número 6, ele estava com a maior tensão, e aqui, ó, o número 6 também está com a maior tensão, ele está com 18, então, número raio. Então, assim, para vocês entenderem como a diferença, ó, 16, aqui estava 18, aqui já está 16. Ah, é errado, eu tenho que ajustar? Não, você não tem que ajustar, vai ter essa variação. Você tem que ver que os raios eles têm que estar próximos, numa porcentagem de 3 mais, 3 menos. Tem que estar próximo, tá? Então vamos lá. Não pode ter um raio com 10, o outro raio com 20, aí a roda está desalinhada, desbalanceada. Aqui a tensão está ficando entre 15, 16 e 18. 16. 17. 16, 17. Então assim, o raio número 10 e o raio número 12 tiveram um aumento também na tensão, mas menor do que o número 6 que estava com 18, tá? Então isso aí é tolerável, tá? A roda está alinhada, está balanceada, tiraram o pulo, tirou o lateral, a roda está perfeita. Essa tensão, se você entrar lá dentro do site do fabricante, da DT, falando, você vai ver que é a tensão própria dessa roda. Ah, eu posso mudar, alterar a tensão dessa roda porque o cara é mais pesado? Não. Porque se você aumentar a tensão, o raio vai estourar. Porque foi usado esse raio para essa roda com essa tensão. Se você mexer, você vai estragar a roda. Você perde a garantia se a roda for nova, você pode causar rompimento da flange, rompimento do aro, nipple que estoura, né? Normalmente quando a tensão está muito alta, o primeiro a estourar ou é a cabeça do raio ou é a rosca aqui. Primeiro é a rosca, porque é onde foi feito o passe, então ela tem um pouquinho de perda de material. Segundo, aqui, o raio aguentou porque o raio é muito forte, estoura o aro. Então, isso é excesso de tensão, tá bom? Então, basicamente, para vocês entenderem, é isso. Esse é o passo importante para você usar a ferramenta. Descobrir qual que é o raio, que modelo que é o raio, qual que é a tensão que esse raio exige de trabalhar, qual a roda que você vai montar, qual que é o tamanho, né? Se a roda for grande é uma tensão, se a roda for menor a tensão é menor, se for uma roda de mountain bike a tensão também é menor, porque é uma roda que flexiona mais. A roda de speed, normalmente de bike de ciclismo de estrada, ele é mais tensionado. Nessas rodas com disco, a tensão ela diminui um pouco, por quê? A frenagem vai no cubo. Então, se você tiver uma tensão muito alta nos raios, com a frenagem no cubo, o que vai acontecer? O que para primeiro quando você freia? O disco. Do disco cubo que passa a força para o raio que para a roda. Se você tiver uma tensão muito alta, quando o freio bloquear, a transferência de força vai ser tão alta que o raio vai romper aqui. Por isso que a tensão tem que ser um pouco mais baixa para ter uma flexibilidade de força, de redução de força. A roda vai parar normalmente, só que a força aplicada aqui vai diminuindo ao passar o raio até chegar no diâmetro da roda. Então a tensão tem que ser... se o freio fosse no aro, aí a tensão pode ser mais alta. Em que momento então que eu vou ajustar o raio, que eu vou precisar dessa ferramenta? Imagine se você que o cliente entrou um galho por acidente, tomou um tombo lá numa prova, embolou no pedal de outro, quebrou 2 raios, né, dessa roda aqui. Eu já sei qual que é a tensão, né, e aí eu vou aplicar aqui. Por exemplo, ele quebrou o raio número 1 e número 2 e também o número 3 do lado de lá. A gente vai lá no fabricante ver qual que é a indicação, se é trocar todos os raios do lado que quebrou, se é trocar 2 para a direita ou 2 para a esquerda, enfim, ver lá qual que é a recomendação, substitui o raio e ao substituir o raio, quebrou, por exemplo, 2 raios do lado direito, do lado do disco, que aqui nós estamos mostrando o lado direito, tá? Eu vou lá, baixo a tensão toda, diminuo toda a tensão desse lado, toda a tensão, folgo todos os raios, substituo os 2 raios que foram danificados, ou 3, ou enfim, substituo os raios que foi, torno a reapertar os raios com a ferramenta de nipple, né? Vou lá, torno a reapertar a roda, vou lá, consulto qual que é a tensão para esse raio, ou qual que é a tensão dessa roda, e vou utilizar a ferramenta. Coloquei aqui
Beleza, eu sei que tem 25, aí chega aqui tá com 20. Vou lá, aumento a força com a chave de raio até chegar nos 25. Aí cheguei aqui, tá com 30 e o ideal é 25. Vou lá e diminuo a força até chegar nos 30. Essa ferramenta ela funciona basicamente como se fosse um torquímetro, porém para deixar o raio na tensão ou na força própria que ele tem que trabalhar. Então assim, ela seria um torquímetro para raio. Então se o raio está acima da tensão, diminui ele com a chave de nipple. Se ele está abaixo da tensão, aumenta ele com a chave de nipple. Aí você vai, aumenta, dá 3 voltas na chave. Opa, tá quase. Ah não, passou. Vai ajustando. Ajustou, alinha a roda, põe no alinhador de roda, né? Alinha a roda, tira o lateral, tira o pulo e torna a conferir se a tensão está certinho, tá? Ah, mas é muito trabalhoso. Algumas rodas exigem horas de trabalho. Então assim, não é uma coisa simples que você vai fazer rapidamente, não. Você vai ter que ter um tempo, você vai ter que ter uma hora, você vai ter que marcar com o seu cliente um dia. Principalmente trabalhar com esse tipo de ferramenta na parte da manhã, que você está mais tranquilo, que a mente está mais limpa, tá? Então assim, essa é a utilização da TB ST12 da Super B, que é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com rodas de ciclismo de estrada, com rodas de alta performance e com rodas já fabricadas por várias marcas aí, e a roda também que você vai montar. Ah, você é revendedor da DT, procura lá qual que é a tensão, qual que é o raio, utiliza a ferramenta. Ah, você é revendedor da Mavic, da Shimano, enfim, N marcas de rodas, cada uma tem uma tensão, tá? E para saber qual que é a tensão exata do raio, é só com essa ferramenta perfeita, de custo acessível, é uma ferramenta que não demanda de manutenção, você não tem que mandar para ninguém aferir. Para aferir ela é de um modo tranquilo, existem uns raios, né? Uma ferramentinha que você sabe aqui qual que é a tensão dele. Por exemplo, essa chave aqui ela tem 40 newtons de tensão, você vem, coloca ela aqui e aciona a ferramenta, tá? Só para vocês entenderem. Pronto, ó. Eu sei que essa tem 40. Se eu chegar aqui e tiver com 35, eu tenho que ajustar a minha ferramenta, tá? Eu só estou explicando para vocês como é feito o ajuste. Ah, eu consigo fazer esse ajuste na minha oficina? Não, você não consegue e não é ideal vocês mexer. Aqui atrás da ferramenta vem escrito não ajustar. Tá em inglês, do not adjust, mas não é para ajustar, tá? Ah, minha ferramenta está fora, o que eu faço? Procura a Super B, a gente vai indicar uma forma correta de ajustar essa ferramenta, que normalmente é no Instituto de Metrologia, que cuida de tensão, de peso, de torque, tá? Essa é a TB ST12 da Super B, ferramenta de medir tensão de raio. Quero agradecer a todos que acompanham a gente aí no nosso canal, tá? Espero que nossos vídeos tenham sido explicativos, tá? Para vocês entenderem um pouco mais a utilização das ferramentas Super B. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no nosso canal ou pode mandar direto no Instagram também, tá? Escrevam, mandam suas sugestões, dúvidas, beleza? Um abraço, um salve a todos.